Olá, eu sou Marcos Leonel e esse é mais um episódio do Fora da Estante, programa em que eu analiso as obras que foram e são importantes no meu conhecimento, na estruturação do meu discernimento. Hoje eu quebro aí a série de livros regionais, não é? Já tinha intercalado com José Saramago, As Intermitências da Morte, e hoje eu trago um livro de filosofia, que não é bem filosofia, de um filósofo que mesmo ele negando que é filósofo, ele é filósofo, que é o Gilles Deleuze, com o seu livro Crítica e Clínica. São 17 textos que compõem a última obra de Deleuze. Deleuze é um desses filósofos que incomodam bastante pela sua forma de escrever, incomoda pela sua forma de pensar. Ele que tem como principal, digamos assim, principal condição de existência filosófica é que não se deve negar nenhum pensamento, seja ele qual for, mas sim conviver com ele, fazer a sua devida crítica. Deleuze sempre foi um defensor da argumentação. Esse Crítica e Clínica reúne textos em que ele faz as suas observações psicanalistas e também faz as suas observações da escrita, do ato de escrever, do ato de conceber a literatura. Necessariamente não existe a suspensão de uma para se falar da outra. A psicanálise se junta à literatura e a literatura se junta à psicanálise. A escrita, a linguagem de Deleuze é o ar que ele respira. Não é um autor fácil. Eu não vou dizer para você aqui que, olha, tudo bem, vá lá, pegue o livro Crítica e Clínica, e você vai ter um deleite, você vai ter um prazer de entender facilmente o pensamento de Deleuze. Assim é Deleuze, que é aquela condição de um crítico que não se considera crítico, de um filósofo que não se considera filósofo, mas ele é tudo isso e muito mais. Quer Deleuze queira ou não, o seu legado já é de uso coletivo. É um desses filósofos que apareceram e chutaram o pau da barraca com uma classe decididamente operária, decididamente camponesa, decididamente funcionário público. Deleuze, em essência, é um professor, trabalhou na rede pública. Deleuze é essencialmente um sujeito, um observador que faz suas observações sem nenhuma espécie de constrangimento. Se ele está dificultando a leitura, problema de quem vai ler. Se ele está dificultando o pensamento, problema de quem vai analisar o pensamento dele. Não faz parte das suas preocupações entender o lugar do outro no que diz respeito à audiência, porque o próprio Deleuze se diz fazer parte da audiência. Ele diz o seguinte, que tem uma vergonha imensa em ser humano, em passar essa vergonha, em ter os compromissos que a humanidade assume de forma vergonhosa, sendo que ele não aponta a culpa, ele está diante da própria sociedade, da própria civilização. Portanto, ele se inclui na própria vergonha. Mas, claro, que aos moldes de Deleuze.
Nesse livro ele analisa vários escritores, né? Vários filósofos, faz menções a Samuel Beckett, faz menções a Kafka, T.S. Eliot, a poetas como Whitman. Ele faz menções diretas à poesia, faz menções diretas ao ato de se criar a literatura. No seu primeiro texto, logo que abre essa leva de 17 textos, A Literatura e a Vida, ele faz análise sobre o que ele, Deleuze, encontra de bom em um texto literário. Como é que ele considera que um texto literário é muito bom? Agora, é a maneira de Deleuze. Só vai perceber do que é que ele está falando 5 páginas depois que você já começou a leitura. E, claro, é um pensamento extremamente certeiro. Ele diz que o verdadeiro escritor não é aquele que segue a mimeses, não é aquele que segue necessariamente as memórias, não é aquele que tem os olhos voltados para trás. Ele atesta, e que de longe eu acho o melhor texto desse livro, né? Ele atesta, em pouquíssimas palavras, o que é verdadeiramente a arte de escrever. Ao longo dos tempos, nós temos várias conceituações sobre a arte de escrever. E uma delas, a que eu vejo com maior coerência, é a visão de Ezra Pound. Em momento nenhum, Deleuze cita Ezra Pound em absolutamente nada nesse livro aqui. Mesmo porque o pensamento reacionário de Ezra Pound não causou constrangimento a Deleuze. Deleuze afirmava categoricamente que é necessário analisar Ezra Pound e a sua arte, né, em outras ocasiões, como deveria ser, a obra em si. A visão de Deleuze é que o autor ele tem que ter criatividade, ele tem que trabalhar com o devir, né? Esse devir não é uma forma esperançosa de esperar. O devir para Deleuze é uma forma de se criar, né? de se viabilizar o futuro da escrita. Né? Daí o apreço que ele tem, indisfaçável, sobre a escrita de Kafka, que, por sinal, a cada dia que passa, um dos maiores escritores da civilização humana, Franz Kafka, que também incomodava por ser resoluto em fechar pensamentos, fechar histórias. Kafka, no seu modo de escrita, acreditava firmemente que a história teria forças suficientes para terminar a sua própria história. O próprio enredo teria forças suficientes para fazer isso. E para isso ele contava com a reconstrução a partir da própria visão do leitor. Jorge Luiz Borges também divide a mesma opinião, que a obra não é nada sem a participação do leitor. Para Deleuze, esse leitor ele tem que ter a oferta de algo que seja novo, algo que seja de fato criativo, que vá além da linguagem. Daí ele apreciar a trilogia de Samuel Beckett. Daí ele ter assim uma consideração bem detalhada, inclusive psicanalista, da escrita do Samuel Beckett. Né? Num desses livros aqui, ele fala, num desses textos aqui, ele fala sobre o maior filme irlandês, né? Que é o filme de Beckett. E, na realidade, quem lê tanto James Joyce como Beckett, ele tem noção desse extremo em que a linguagem é levada. O minimalismo de Beckett é visto por
Deleuze como sendo uma das maiores expressões da linguagem na produção literária contemporânea. Eu também concordo com esse tipo de escrita. Eu sou amplamente defensor da teoria da opacidade da obra, da manipulação que o escritor deve ter em relação à própria escrita. E sem a necessidade de explicar absolutamente nada. Não se explica o realismo fantástico, não se explica o hiperrealismo, não se explica as técnicas de linguagem, as citações, as intertextualidades, o estranhamento, as manipulações da linguagem através da sobreposição de capas, de camadas de leitura, que levam a obra a se tornar uma obra aberta constantemente. Quando você lê qualquer obra de José Saramago, você nota essa manipulação da linguagem para além do objeto em si. A mesma coisa quando você lê qualquer obra de Kafka. E essa intromissão do devir na produção literária faz com que toda uma semiologia seja desencadeada. Para Deleuze, tudo está interligado. Da mesma forma que C.G. Jung pensava. A teoria de C.G. Jung, a teoria, né, em que ele defende uma sincronicidade de atividades, de expressões, né, as conectividades existenciais, a partir da apreciação daquilo que é inusitado, daquilo que nós não conhecemos de fato e de direito, a partir do pensamento científico, da experiência, da análise, da resolução do pensamento crítico, da razão absoluta, principalmente a partir desse inusitado, que faz parte da nossa existência e que nós insistimos em afirmar que a vida é reta, que a vida é retilínea, que é uma consequência lógica de acontecimentos e que o materialismo histórico é uma existência necessária da rotina, do pragmatismo. Isso abre espaço para que a história seja escrita de forma em que a história grandiosa permaneça. E a verdadeira história dos cotidianos inusitados, descontrolados, dos inusitados esfarrapados, rejeitados, desapropriados, seja mais importante do que a grande história. Embora seja a parte que a grande história luta cotidianamente para obscurecer, para que o discurso seja uniforme, para que não exista a diferença, para que não exista aquilo que é diferenciado, para que não exista aquele que vai quebrar a corrente, que vai desafinar o coro dos contentes. O próprio Deleuze, com suas unhas, à lá Zé do Caixão, se torne um desses que quebra a própria corrente. Deleuze é profundamente incômodo. Como incômodo é a aquisição do conhecimento, é traumática. A aquisição do conhecimento é a interrupção da rotina. Quando você adquire o conhecimento, isso quer dizer que na sua ordem cronológica de discernimento, algo novo se interpôs naquela sua rotina circular de aceitabilidade, aquela sua zona de conforto, aquela sua bolha de razão, de dose excessiva de racionalidade. Quando você adquire o conhecimento, essa ordem ela é quebrada.
automaticamente alguma coisa dentro desse seu encadeamento de aceitabilidade é colocado em segundo plano. A partir do momento em que você tem a quebra dessa rotina, você tem um trauma. E esse trauma, ele vai provocar questionamentos. Não tenha dúvidas. E esses questionamentos, a partir daquilo que veio como novo conhecimento, é o que faz com que Deleuze aprecie, na manipulação da linguagem, de um escritor, como sendo uma coisa maior, e não como sendo uma coisa menor. Na realidade, para Deleuze, não existe essa condição de o melhor, o pior. Existe a condição de ser. Existe a condição de estar. Existe a condição de participar diretamente da criatividade. Deleuze vê a criatividade como uma forma de romper essa estrutura ordenadora do cotidiano. Pois Deleuze encara a vida como não sendo ordenada pelo cotidiano, muito menos sendo rotineira. Afinal, ele é um psicanalista, ele entende a natureza humana como sendo cheia de relevos. Não é uma superfície plana. Isso você vai encontrar também quando ele escreve sobre o mistério de Ariadne segundo Nietzsche. Também um texto fenomenal. E aqui não adianta eu ficar dizendo para você, olha, esse texto aqui diz sobre isso, esse outro texto diz sobre isso. É necessário que você tenha que analisar isso como sendo uma desrotina. Não adianta dar spoiler, não adianta fazer um resumo, não adianta... Você tem que quebrar a sua rotina de leitura e ler Deleuze. Ele tem obras extremamente significativas, mas essa aqui me chama a atenção particularmente porque é um dos meus ofícios, trabalhar com a palavra. É um dos meus intentos na vida. A minha forma de expressar é uma forma de existir. Não a forma de existir que é cotidianamente aceita em eu repetir a minha rotina. Dormir, acordar, comer, beber, fazer as necessidades físicas, cuidar do corpo. Para mim, a minha forma de expressão ela é muito além disso. Como Deleuze, eu me posto diante da própria civilização, eu me posto diante da própria sociedade, mesmo percebendo que sou bem menos do que um animal, porque eu não tenho como me desvencilhar do meu tempo. E Deleuze, ele não é um distópico. Ele apenas tem a capacidade crítica de entendermos que nós somos bem animalescos quando nós assumimos compromissos desses tipos que assumimos diante da civilização. Nós precisamos ser criativos em relação à civilização. Não é uma questão educacional. Ela vai além disso. A educação também é uma pré-existência de um processo civilizatório. Mas nós precisamos muito mais de nossos escritores, de nossos poetas, de nossos músicos, de nossos atores, atrizes, do que nós imaginamos que precisamos. A nossa rotina, a nossa pasmaceira rotineira, ela é tão aguda que nós nem dimensionamos a gravidade da estratégia da extrema-direita em aniquilar o processo cultural. Nem percebemos a grandiosidade disso, a grandiosidade negativa disso. Nós temos uma esperança masoquista de acreditarmos que algo vai acontecer e a cultura vai permanecer intacta e que o poder crítico vai permanecer intacto. E o que nós estamos vendo é justamente o contrário. O esvaziamento do pensamento crítico, o esvaziamento da leitura, o esvaziamento do processo da aquisição do conhecimento, que é um resultado de uma fórmula orquestrada para acontecer.
é uma ocupação dos principais postos, inclusive dentro das próprias editoras, para que isso aconteça. É um condicionamento científico, é um condicionamento tecnológico, é um condicionamento filosófico. Por isso que Deleuze incomoda tanto. Por isso que Noam Chomsky incomoda tanto. É por isso que Nietzsche incomodou tanto. É por isso que Kafka, com suas obras não terminadas, incomodou tanto. E é por isso que muitos se incomodam com aqueles que gostam de Nietzsche, de Kafka, de Deleuze, de Derrida, de Lipovetsky. Ele vai além disso. É por isso que ele nunca foi um filósofo menor. Não importa se é uma estratégia de um jogo de sombra e luz, de Deleuze, em não se aceitar como filósofo. Não importa. Não importa. A sua obra está aí para provar que ele, quer ele queira ou não, tenha um legado. E claro que, dentre os seus textos extremamente difíceis, esses 17 textos, artigos, podemos dizer assim, 17 artigos, não no sentido científico, mas no sentido crítico. Esses 17 textos de Deleuze são fundamentais, pois é um Deleuze mais fácil, é um Deleuze mais direto, é um Deleuze escrevendo, falando, conversando com o próximo de uma forma quase que natural. Mas Deleuze não poderia ser natural como nós somos naturais, porque Deleuze é diferenciado. Deleuze é aquele que a correnteza passa, nota Deleuze na margem, e a própria correnteza para e volta para ver quem é aquela pessoa que está analisando a correnteza. O refluxo contra o pensamento de Deleuze seria o natural. Ele não poderia passar, era despercebido. E é esse o convite que eu faço aqui, para que também você, nós, não passemos despercebidos perante tantas obras excepcionais. Será que devemos mesmo nos render aos poderes das infovias? Aos poderes da desmaterialização? Será mesmo que devemos acreditar que o conhecimento não tem mais o poder de traumatizar, de contrariar, de se opor? Por isso, a razão maior do pensamento de Deleuze. Não se pode aniquilar nenhuma espécie de pensamento, nenhuma espécie de posicionamento. O que devemos é esgotar, extenuar as possibilidades de uma postura, de uma tese, de uma teoria, de um posicionamento, de uma proposição. Deleuze se vislumbra muito mais com as propostas, com o devir, do que necessariamente com o olhar para trás e debater as mesmas ideias já debatidas há tanto tempo. E é justamente a parte mais atacada pelas estratégias de domínio, as estratégias do neoliberalismo, as estratégias da ressurreição do nazismo, do fascismo, é exatamente atacar essa arma extremamente poderosa que é a inquietação, que é o questionamento, que é o poder crítico. É necessário nós entendermos as estratégias de domínio a partir da aniquilação do próprio pensamento, da própria condição crítica. E isso acontece hoje através da normalização. É a normalização de absurdos, de estapafúrdios,
de pilantragens absurdas que levam a uma imobilização do inquieto. A imobilização daquele que rejeita a realidade como ela se apresenta de forma mentirosa. Aquele que rejeita a mentira, por reconhecer que aquilo é uma mentira, ele é extremamente danoso para as estratégias da tomada de poder. Então, se você não pode aniquilar o pensamento de Deleuze, você tem que trabalhar para obscurecê-lo, para mantê-lo nas sombras, como tem sido feito pela própria crítica. Como eu fiz aqui, dizendo que ele não é um filósofo para um leitor qualquer. Reconhecer que ele é um filósofo difícil é uma coisa. Agora, propagar que ele é um filósofo difícil e que você deve abandonar as suas ideias por elas serem insondáveis, aí é a estratégia de aniquilamento. É o que o pensamento crítico tem feito em relação aos grandes pensadores da contemporaneidade. Daí o trabalho para desacreditar Bauman, daí o trabalho para desacreditar Lipovetsky, o trabalho para desacreditar Calvino, Kafka, Beckett. Qual foi a última vez que você ouviu falar em Samuel Beckett? Agora, quais foram as últimas vezes que você esteve em contato direto com aquilo que é considerado como sendo ralé, como sendo pensamento fake, como sendo fascismo, como sendo nazismo? Qual foi a última vez que você ouviu falar? Em todas. Toda vez que um Pablo Marçal desse se pronuncia, nós estamos diante do aniquilamento. Toda vez que você vê um Elon Musk desses se pronunciar, nós estamos diante do aniquilamento. São as estratégias de tomada do poder. O neoliberalismo não se conforma em poder continuar escravizando todo mundo. E a pior escravização, ela começa justamente no pensamento, no poder crítico, que é isso que Deleuze fala nesses 17 textos. Ele analisa o que nós deveremos ter como novidade, o que nós deveremos ter como inusitado, e ele evidencia a importância disso, com ideias, com argumentos, não com imposições. Existe um episódio clássico na história de Deleuze em que ele escreve uma carta aberta para um dos seus críticos mais ferozes, e ele simplesmente dialoga com um sujeito que passou a vida inteira tentando desconstruir a imagem de Deleuze. Deleuze hoje vira um paradoxo dentro da vida universitária. É apreciado, é querido por muitos e detonado por inúmeros que ainda têm o pensamento positivista ou neopositivista como sendo suas armas, suas estratégias de pedagogias. Né? Então, quando você se depara com um livro desses, é um livro fininho, né? Livro para aqueles que são cativos dos TikToks, né? Dos vídeos de 1 minuto, de no máximo 3 minutos. Para quem tem ojeriza a textão, esse daqui é considerado um livro fininho. Mas claro que eu não estou falando para essa galera, aqueles que argumentam que um textão é enfadonho. Eu estou falando para outro tipo de pessoa. E que esse outro tipo de pessoa seja alertado para a importância da obra de Deleuze. Como seja alertado também para a importância da obra de Saramago, de Gabriel Garcia Marques, de Guimarães Rosa, de Graciliano Ramos, e tantos escritores brasileiros fundamentais, Murilo Rubião, Murilo Mendes, Lima Barreto, Gregório de Matos, são inúmeros que eu poderia citar aqui. E dentro dessa constelação de criadores,
temos a oportunidade de vermos um filósofo contemporâneo extremamente inspirado, extremamente empenhado em trazer o novo, que é o Deleuze, usar o seu tempo, o sentido da sua vida, para analisar o poder da escrita. É uma oportunidade única. Por isso, eu recomendo Gilles Deleuze, Crítica e Clínica, uma reunião de 17 textos que compõe o último livro escrito por Deleuze. Não perca essa chance. Uma obra grandiosa. E não caia naquela esparrela de que, mas são textos avulsos, não existe coerência entre eles. E se não houver? Qual o problema? Cada texto por si mesmo se basta. Não perca essa chance. Aproveito aqui e faço o convite para que você faça parte da nossa comunidade. Vá lá no YouTube, procura TV Fala Leonel, se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha, assiste dentro dos nossos vídeos o Fora da Estante, Palavra Encarnada, o nosso jornal e as nossas matérias, como os nossos documentários. Inclusive está saindo agora do forno sobre o Caldeirão, né? Não esquece de dar o joinha, de dar o like, de compartilhar os nossos vídeos, porque isso engrandece demais a gente. E se você puder, tiver condições, você faz a transferência de qualquer valor para o nosso Pix, leonel@falaleonel.com.br. Nós agradecemos bastante. Até lá, até a próxima oportunidade com o Fora da Estante.